Vamos lá, minha amiga, agora o assunto é para você, viu? Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, implante de silicone nos seios, lipoaspiração, abdominoplastia, mastopexia, que é a cirurgia para levantar os seios, e a mamoplastia redutora encabeçam, nessa ordem que eu falei, a lista de intervenções estéticas que fazem mais sucesso nos consultórios, claro que nos hospitais. Pela primeira vez, o Brasil supera os Estados Unidos como o país com maior número de cirurgias plásticas para fins estéticos no mundo. No total, foram quase 2 milhões de cirurgias no ano passado, por aqui no Brasil, quase 13% do total mundial. É muita gente querendo fazer cirurgias, né? E hoje a gente vai entender mais sobre tudo isso, sobre esses procedimentos tão procurados. E a gente convidou o Dr. Daniel Rufato, que atua na área de cirurgia plástica estética, mas não deixa de lado o prazer e a dedicação pela cirurgia plástica reparadora, no tratamento de queimados também, faz um trabalho lindíssimo e eu te recebo com muito carinho, muito respeito. Obrigada pelo tempo dedicado a nós, tá? E eu sei que vai ser bom pra você, porque o Dr. Daniel Rufato, ele vai responder aquilo que você precisa e vai te ajudar a entender o que é possível, né? Porque todo mundo quer, mas a gente precisa saber algumas coisinhas, não é verdade, doutor? Com certeza. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente falar um pouquinho sobre a cirurgia plástica e desmistificar um pouquinho, né, o que deve fazer, o que não deve fazer, tendo um bom senso para a gente realizar um procedimento. Bom, o primeiro passo é a gente saber com quem a gente deve fazer uma cirurgia plástica. Existe um profissional especializado nisso. Isso. Cirurgia plástica é com o cirurgião plástico. Então, é um profissional que ele teve um treinamento. Primeiro ele fez uma residência de cirurgia geral, depois ele fez a residência de cirurgia plástica, foi aprovado por uma sociedade, então ele está habilitado a realizar aquele tratamento. Que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso. Você pode, inclusive, consultar se o médico que você passou em consulta, ele é membro dessa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é importante te dar mais segurança. E esses procedimentos têm que ser feitos também no local seguro, né? Sim, normalmente sempre no ambiente hospitalar, que é aquele ambiente que vai dar toda uma segurança para que o procedimento seja realizado de uma forma segura, né? A gente não tenha surpresas. Se tiver qualquer intercorrência, a gente consegue resolver dentro do hospital. Naquela listinha lá do ranking que eu falei, qual que era que tem maior procura, doutor? Hoje em dia, que tem mais procura seria a prótese de mama, né? A inclusão de prótese. As mulheres não querem mais ficar sem seio, né? Isso. E, na verdade, não é só isso. Muitas vezes, depois que amamenta, a gente perde um pouco desse tecido mamário e fica com o peito murchinho, né? Triste. Acaba perdendo um pouquinho, tanto da glândula como da gordura, e ele murcha. Então, a prótese ela vai ajudar a recuperar a autoestima, ajudar a recuperar aquele tecido que perdeu e podendo ou não ser associada a uma mastopexia, que seria aquela a levantar um pouquinho a mama, né? Então, toda cirurgia com indicação correta vai ter um grande resultado. E como é que é feita essa cirurgia? A gente tem, inclusive, imagens para mostrar. Isso. Então, normalmente, vai muito da classificação da cirurgia. Então, a gente tem vários graus de queda da mama. Então, o paciente que tem Aqui, o que a gente está vendo seria os tipos de incisões que podem ser feitas. Então, para a colocação da prótese, a gente tem aquela incisão na região areolar, a região no sulco inframamário, que normalmente é a mais utilizada, e a região da incisão axilar. Pode ser feita em qualquer uma dessas regiões, mas isso vai depender do caso da paciente ou não? É da escolha do médico? A grande maioria das vezes, o local da incisão o paciente pode escolher, que ele não vai influenciar no resultado da cirurgia. As mulheres têm muita dúvida em relação à sensibilidade da pele. Eu vou perder a sensibilidade se eu fizer, por exemplo, a incisão como é que é? Periareolar. Periareolar? Pode acontecer, porque eu vou estar cortando ali na região da areola, então tem algumas terminações nervosas que podem ser rompidas, né? Qual seria a incisão de uma recuperação mais tranquila? Normalmente a inframamária. O sulco da mama, normalmente 90% é o que é realizado hoje em dia. E que fica uma cicatriz que nem vai aparecer, praticamente você nem né? vê, fica uma linhazinha, a gente nem vê essa cicatriz depois de 6 meses. Lá. E aí a gente tem o quê? Essa é uma grande dúvida também que a gente recebe no consultório, seria os planos que a gente pode colocar a prótese. Seria aquele embaixo do músculo, em cima do músculo, embaixo da glândula. Então isso é muito importante para quê? Para a gente poder ter um resultado mais natural, que não fique tão artificial, aquela prótese em bola, quase caindo, quase pulando para fora, né? Então isso é muito importante para a gente ter um resultado muito bonito. A boa indicação
o resultado vai ficar muito bonito. E aí, cada mulher é um tipo de indicação. Cada mulher tem sua indicação, não é a minha amiga fez, não. A sua indicação é essa, para você ter um melhor resultado. Isso é importante, viu, minha gente? É confiar no médico, né? Escolher um bom profissional, confia nele. Ali a gente estava vendo que imagem daqueles dois seios. Era o quê? Eu queria... Volta ali naquela imagem. Aí Isso já seria a cirurgia de mamoplastia ou mastopexia, que seria aí o tratamento tanto da glândula como da pele, né? Então, quando a gente tem numa pós-gestação, numa pós-cirurgia de redução do estômago, que perde o tecido e a mama tem aquela queda. Então, é quando a gente faz a redução da mama. Então, reduz e levanta. Reduz e levanta. Não precisa colocar prótese nesse caso? Quando tem uma quantidade boa de glândula, não há necessidade. Quando não tem, aí sim a gente vai pensar em colocar a prótese. Mas se a gente pensa em redução, não é porque tem uma quantidade boa de glândula, não? Não, às vezes pode ter perdido a glândula e aquela mama cedeu, ela ficou murcha. Aí você vai colocar a prótese e fazer a mastopexia. Agora, quando a mama é grande, aí eu não vejo a indicação da gente colocar a prótese. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar então de outro assunto. Vamos falar de abdominoplastia? Vamos, com certeza. Ah, pra minha amiga que tá aí com a barriga caidinha, tem uma pele. Vamos falar sobre isso. A gente volta já já, né? A gente tá falando sobre as cirurgias plásticas e eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho de abdominoplastia, né? Sim, que também é um claro. procedimento muito procurado. Primeiro, entender qual é a diferença de fazer uma lipoaspiração para quem tem lá aquela gordurinha abdominal e uma abdominoplastia. Indicações diferentes? Então, são cirurgias diferentes. A lipoaspiração, o que a gente vai tratar? O excesso de gordura. Então, você vai poder aspirar também a região da barriga, flancos, dorso, para a gente poder modelar o corpo dessa paciente. A abdominoplastia, a gente vai tratar dois problemas. Primeiro, o excesso de pele. Segundo, aquela barriguinha, aquele estômago alto, a diástase, a dilatação da musculatura. Então, são duas cirurgias, elas podem ser feitas associadas, uma irá completar a outra, mas cada uma tem a sua finalidade. A abdominoplastia é aquela que tem que deixar a cicatriz grande? Tem que deixar a cicatriz Não grande. tem jeito de uma cicatriz menorzinha? Não tem jeito, não. Então é uma coisa que tem que ser pensada pelas mulheres, Com né? certeza. Tem aquelas que não tiveram, por exemplo, um parto cesariana que não tem nenhuma cicatriz, tem que pensar duas vezes. Você vai pôr na balança uma barriga que ela tá com uma flacidez, uma barriga um pouco mais abaulada por causa da musculatura, com uma cicatriz que normalmente é uma cicatriz que fica em região bem inferior, é uma cicatriz que com o passar do tempo ela vai melhorando a qualidade. Então o resultado com certeza é bem satisfatório. Perfeito. A gente tem imagens da abdominoplastia para mostrar? Seria bom, né, para você que está em casa? Ah lá, temos. Então, essa imagem seria da região da musculatura, que é uma das principais queixas que o paciente traz para a gente no consultório, né? Seria aquela dilatação da musculatura, aquela barriga que o paciente vai para a academia, só que não melhora. Então, um dos tempos da cirurgia de abdômen seria reposicionar e fazer um reforço nessa musculatura. Porque nesse caso, quando tá assim, é porque a musculatura ela abriu, é Ela isso? abriu. Tem tipo um rasgo. Isso, principalmente por causa de uma gestação, né? Aí se faz um monte de abdominal, por exemplo, vai ficar firme dos lados, mas no meio Na região não. do meio fica aquele abaulamento. Então, a cirurgia vai corrigir esse abaulamento. Ah, e aí vai lá e costura tudo, amarra tudo, Costura, é amarra isso? tudo e reposiciona toda a musculatura. Nessa cirurgia tem que mexer no umbigo? Tem que mexer no umbigo. O umbigo, normalmente, ele fica no mesmo lugar, ele não vai mudar o lugar dele. Então, a gente faz um pequeno corte em volta, tira o excesso de pele e vai reposicionar ele no mesmo lugar de antes. Então, vai ficar uma cicatrizinha bem na região interna do umbigo e, com certeza, vai deixar muito feliz a paciente. Perfeito. Tem mais foto da abdominoplastia? Não, vamos falar de lipoaspiração, então. Lipoaspiração. Pra quem é? Ó, lipoaspiração, primeiro, não é regime. Então, é para aquela paciente... Peraí, deixa eu falar de novo, porque isso é importante. Lipoaspiração não é regime. Com certeza. Cláudia, eu tô gorda, preciso de uma lipo. Não. Com Quem tá certeza. gordo precisa de regime. Educação alimentar. Isso. A lipoaspiração é para aquela paciente que tem um excesso de gordura localizado. Por quê? Se a paciente tiver com um peso muito fora do normal, você vai fazer a lipo e você não vai ter o resultado que ela quer. Ela vai continuar gordinha. Isso. A gente vai tirar em alguns locais, só que no restante vai continuar gordinha. Então, é importante ela estar num peso legal para depois poder fazer a cirurgia e ter o resultado que vai deixá-la satisfeita. Porque muitas vezes a gente emagrece, mas tá lá, né? Com aquela barriguinha, com certeza. aquele flanco. Porque o principal qual é? A gente tem um limite para poder tirar.
normalmente até 5% do peso. Tá, a produção tá me avisando que tem muitas perguntas no WhatsApp. Eu vou começar a fazer pra gente atender claro. também as meninas que estão em casa, porque eu sei que é uma forma de ajudá-las, tá bom, doutor? Com e aí a certeza. gente vai falando sobre os assuntos. A Thelma, ela é de Alagoas. Eu amo Alagoas, viu, Thelma? Um beijo pra você e pra toda a sua turma aí. Ela fala assim, angioplastia... Angioplastia do coração? Ah, tá, mas ela tá... Eu fiz angioplastia. Gostaria de saber se poderia fazer criolipólise. Sabe me responder? Então, Thelma, sim, se você fez angioplastia, você está liberada pelo seu médico, cardiologista, você pode fazer normalmente a criolipólise. A criolipólise é um tratamento que vai ajudar a diminuir a gordura, só que ele não é um tratamento invasivo, não é uma cirurgia. Seria mais um tratamento estético, né? Não é cirúrgico. É, que ele dá uma gelada assim na gordura. Isso. E pode fazer sim. Ok. Agora a próxima. Cláudia, posso fazer a cirurgia de mamas e colocar silicone junto com a abdominoplastia numa vez só? Vai depender muito da saúde do paciente. Se ele tiver saúdes perfeitas, não for uma mama muito grande, a paciente estiver num peso razoável, sim, pode ser feito. Viu, Fátima? Beijo pra Fátima Duarte, lá do Rio de Janeiro. Zelaide Santana. Ela é de Paciência, no Rio de Janeiro também. Ela diz, eu tenho diabetes, posso fazer cirurgia de mama? Pode fazer cirurgia de mama, não tem problema nenhum. A Iranilda é de Garanhuns, no Pernambuco. Beijo pro Pernambuco, maravilhosa. Fala, boa tarde, Cláudia. Queria saber se prótese de silicone tem alguma contraindicação. Ou se ela corre o risco de se movimentar, sair do lugar, ficar com uma deformação na pele. Então, não tem nenhuma contraindicação. Tem algumas doenças autoimunes que, se o paciente estiver em atividade, é melhor não realizar. Mas não tem nenhuma contraindicação. Agora eu entendo que ela também pergunta se, no caso, teria um risco de não dar certo, né? Porque ela fala assim, de se movimentar, sair do lugar, ficar com deformação na pele. Então, a prótese, normalmente, quando ela é colocada, você coloca ela numa loja, ela é encaixada e ela não sai do lugar. O que pode acontecer, não sei se eu acho que é isso que ela está querendo perguntar, seria aquele quadro de contratura capsular, aquele endurecimento, que pode dar uma endurecida na cápsula. Então, ele acaba mudando um pouquinho a forma da prótese e causando algumas alterações na pele. Não lesões de pele, mas sim na forma. Então, isso pode acontecer. Ocorre normalmente em torno de 3% a 4%. Ok. Próxima pergunta é da Célia Mara. Ela fala, moro no Rio de Janeiro. Parabéns pelo programa, Cláudia. Eu estou com 54 anos e há 4 anos a minha mão esquerda tem aumentado consideravelmente. Eu posso fazer uma plástica de redução? Pode ser feita uma plástica de redução. Primeiro, ela tem que saber o porquê a mão esquerda dela está aumentando. Então, primeiro nós vamos avaliar isso para a gente poder ver, porque não é normal, depois dos 18 anos de idade, uma mama começar a aumentar, a outra não. Então, se tiver tudo bem, ela pode fazer a cirurgia normalmente. Perfeito. Agora a Cristina, ela quer saber, ela mora em São Paulo, aqui na capital, se uma cirurgia de mama pode prejudicar uma futura amamentação. Normalmente não, mas 5% pode não conseguir amamentar. Mas hoje a gente tem substitutos do leite, então não vai gerar nenhum problema para a futura gestação. Muito bem. Daqui a pouco eu volto com mais perguntas e mais respostas, doutor. Vamos continuar, então? Tem mais perguntas, doutora? A mulherada tá querendo saber e a gente ajuda, então, com as respostas. Próxima pergunta. Deixa eu ir lá. Cláudia, eu tenho 23 anos, não tenho filhos. Gostaria de saber se é recomendado para quem não tem filhos fazer a abdominoplastia. Então, vai depender muito de como vai estar a barriga da paciente, flacidez, e se ela tem uma programação a curto, ou médio e longo prazo de ter uma gestação. Se for a curto e médio prazo, eu indicaria esperar um pouco. Tá, se não, pode ser feito normalmente. Agora, a Edivane, de São José do Rio Preto, ela fala que tem 2 cicatrizes que a incomodam muito. Uma na testa, por conta de um acidente doméstico na infância, e uma na barriga na vertical, devido a um apêndice ter estourado. Ela diz, isso faz com que minha barriga se divida em 2. Ambas me incomodam muito. Minha pergunta é, eu consigo fazer essa correção pelo SUS? Não tenho condições no momento de custear. Sim, consegue. Ela tem que buscar, normalmente, um posto de saúde, que vai fazer indicação para ela para o hospital de referência da cidade e pode realizar o procedimento, sim. A Selma, da Bahia, ela tem um pouco de gordura localizada na perna esquerda.
É possível fazer uma lipo, ela pergunta? Sim, pode ser realizada uma pequena cirurgia ali para tirar. A Ana Paula de Juatuba, Minas Gerais. Fiz mamoplastia quando eu tinha 20 anos, hoje estou com 35 e 2 filhos e meus seios cresceram muito. Se eu fizer a cirurgia novamente, agride muito a pele devido à cicatriz? Não, é o mesmo procedimento, a mesma cicatriz, pode ser realizada novamente. Ok, e qual a diferença entre abdominoplastia e lipoaspiração? Qual delas a recuperação é mais rápida? A diferença a gente falou no comecinho da entrevista, que estará no YouTube logo, então fica ligada que você pode rever todo esse bate-papo, mas ela quer saber qual é a recuperação mais rápida? Provavelmente da lipoaspiração, que ela não tem grandes cortes, então em torno de 10 a 15 dias ela já está voltando às atividades dela. Muito bem. Cadê a fichinha do doutor? Eu tô sem aqui. Eu vou pedir para passar todos os contatos, porque foi muito bom, aprendemos muito. Eu te convido para voltar, viu? Ah, com certeza. Aprendemos com o Dr. Daniel Rufato, que está no www.danielrufato.com.br. Daniel Rufato.com.br. Você pode seguir no Face também, Daniel Rufato, no Insta, mesma coisa, Daniel Rufato, tudo junto. E até mesmo ligar para bater papo, marcar uma consulta. O que é importante salientar é que uma cirurgia plástica, ela é personalizada. Cada caso é um caso e o médico especializado, com experiência, atencioso é que vai te dar o melhor parecer para tudo isso, não é? Com certeza. Um cirurgião plástico, ele tem o bom senso para indicar o melhor procedimento e para que você tenha o melhor resultado, né? Vai bater um papo com o Dr. Daniel Rufato no 011-3142-9873. Até a próxima. Foi um prazer recebê-lo, viu? Prazer. Obrigada!